Existe uma usina de energia no Brasil que é do tamanho do próprio país, só que ela é praticamente invisível. Nesta análise, vamos descobrir como é possível gerenciar algo tão gigantesco e, ao mesmo tempo, tão discreto. Então, a grande pergunta que fica é: como é que se controla uma usina de energia do tamanho do Brasil que na prática ninguém consegue ver? É isso que a gente vai desvendar agora. Olha, tá acontecendo uma revolução silenciosa, bem em cima das nossas cabeças, em milhões de telhados brasileiros. Não tem nada a ver com chaminés gigantescas ou barragens monumentais. O nome disso é micro e mini geração distribuída, ou, para encurtar, MMGD. Cada um desses pontinhos de luz que a gente vê no mapa é um pequeno gerador de energia. Só que essa revolução toda, claro, traz um desafio enorme: como manter o equilíbrio de toda a rede elétrica nacional. Pensa só na rede elétrica do país como uma balança extremamente sensível. A energia que entra tem que ser exatamente a mesma que sai. E não é de vez em quando, não, é a cada segundo. Qualquer desequilíbrio, por menor que seja, pode causar problemas bem sérios. E aí que entra o dilema. Como é que se coloca nessa conta a energia de milhões de painéis solares que não são monitorados um por um? A geração deles muda o tempo todo, depende se tem sol, se tem nuvem, e isso, em tese, poderia desestabilizar o sistema inteiro. Para conseguir resolver esse quebra-cabeça, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, teve que, decifrar um código bem complexo. E a solução se apoia em 4 pilares, 4 chaves que tornam o invisível visível: ciência de dados e Big Data, meteorologia de precisão, inteligência comportamental e, por fim, uma visão macro. Vamos ver como cada uma delas funciona na prática. A primeira chave é a ciência de dados. Para fazer previsões de médio prazo, o ONS cruza uma quantidade absurda de informações. Eles pegam os dados de potência instalada da ANEEL e combinam com o Atlas Brasileiro de Energia Solar. Isso dá uma noção geral de quanto cada região do país pode gerar. Agora, quando a gente fala da operação do dia a dia, a precisão tem que ser muito maior. E aí entra a segunda chave, a meteorologia. O ONS importa, de hora em hora, dados de radiação solar de centros internacionais como o Centro Europeu, por exemplo. Isso serve para prever exatamente onde vai ter sol e onde vai ter nuvem em todo o Brasil. A terceira chave é simplesmente fascinante. É a inteligência comportamental. Porque, veja bem, não adianta só saber se vai ter sol. É preciso entender como as pessoas usam a energia. Existe um algoritmo que aprende os padrões de consumo e como eles mudam dependendo do dia da semana e, claro, do clima. É só a gente pensar um pouco. O jeito que se consome energia numa terça-feira chuvosa, com todo mundo trabalhando e a geração solar lá embaixo, é totalmente diferente de um domingo de sol com a geração solar doméstica bombando e as famílias em casa. O sistema precisa entender essa dinâmica. E chegamos à quarta chave, a visão macro. E aqui está o pulo do gato. A energia gerada lá no telhado das casas não é somada à rede. Na verdade, ela é subtraída da demanda total. Na prática, é como se o Brasil inteiro passasse a precisar de menos energia das grandes usinas. É uma inversão de lógica. E o resultado de toda essa engenhosidade? Uma rede elétrica mais inteligente e, no fim das contas, mais barata. Todos esses dados, de todas essas fontes, chegam no centro de controle do ONS. E é ali que a mágica acontece. Milhões de dados invisíveis, que vêm de todos os cantos, são transformados numa única imagem, clara e compreensível para os operadores do sistema. E o que sai disso tudo? Uma previsão de altíssima performance. Esse tipo de gráfico permite que o ONS se antecipe, que ele saiba o que vai acontecer e possa ajustar a operação das outras usinas para manter aquela balança da rede sempre em perfeito equilíbrio. O primeiro grande resultado disso tudo é a disponibilidade garantida. Com previsões mais certeiras, a rede fica mais estável, mais segura. Isso ajuda a evitar apagões e a usar os recursos de energia do país de um jeito muito mais eficiente. O segundo resultado, ele mexe com o bolso. Menor custo de operação. Se o ONS sabe exatamente quanta energia solar vai ser gerada, ele pode deixar de acionar usinas de reserva, como as termoelétricas, que custam muito mais caro. Isso otimiza todo o sistema. Mas talvez o mais interessante aqui seja como tudo isso muda completamente o papel do consumidor de energia. Ele se torna um agente ativo do sistema. Aquela ideia do consumidor ser apenas um espectador passivo que só paga a conta no fim do mês, isso acabou. Hoje, quem tem um painel solar em casa é parte ativa da matriz energética brasileira. Contribui diretamente para a estabilidade e para a eficiência do sistema todo. Para se ter uma ideia da dimensão disso, tem uma frase que resume bem. Cada telhado com um painel solar faz parte de um cálculo meteorológico global, todos os dias.
É uma forma muito poderosa de entender a sofisticação da tecnologia por trás da gestão da nossa energia. E tudo isso nos leva a uma questão para o futuro, né? Qual vai ser o impacto dessa geração cada vez mais espalhada, mais descentralizada na operação do nosso sistema daqui a 5 anos? É uma pergunta que, com certeza, vai continuar a mover muita inovação no setor.